Vamos de palavra de Deus, Bíblia. Você que já foi convencido ou está sendo convencido pelo Espírito Santo, pois somente Ele que convence, quem convence. Vamos falar um pouco de verdades, né? Verdades que o mundo escondeu, né? O mundo escondeu os falsos profetas que mataram os profetas. Enfim, vamos falar de Jesus. Jesus veio para mostrar a verdade, Ele é a verdade, a vida. E algumas pessoas, infelizmente não são todas as pessoas que são salvas. E isso é complicado, pois Deus gostaria que todas fossem. Então, vamos falar, né? Deus incumbe pessoas de levar a verdade. A verdade que Jesus trouxe e muitos não entenderam. Muita gente não entendeu, estão em devaneios a respeito de templo físico, quando na verdade Deus é Espírito. Né? Deus é Espírito. Então vamos lá fazer o 51º capítulo de Isaías. Eu já fiz um vídeo com 8 versículos, vou fazer do 9 ao 16, de 8 em 8. O último será com 7 versículos, daí outro vídeo, né? Ok? Vamos lá, falar de coisa boa de Deus para que a verdade seja levada. Deus deu inteligência ao homem de criar a internet. Para quê? Para fazer o mal, como acontece várias vezes, tudo, né, tem o seu lado bom e o lado mal. Não, ele fez para levar a verdade, para nós usarmos com sabedoria, inteligência e com amor. Para levarmos a palavra, né, para trabalhar para o bem, né? Então, sendo assim, a palavra de Deus chega muito mais rápido. E como ele disse que quando chegasse a última pessoa, quando o último filho de Deus fosse convencido, Jesus voltaria, né? Ele voltaria em glória para arrebatar os seus. Então, acreditando nisso, em tudo que Jesus falou, que a nossa própria consciência nos diz que é verdade, é que os convencidos de Deus que querem levar a palavra levam de várias maneiras. Pela internet é a mais forte, porque ela alcança o mundo inteiro. E nas ruas, né, quem o Espírito Santo te guia a falar, né, para convencer, porque é o Espírito que convence, nós somos apenas um vaso, como se fala, uma ligação, né? Então a gente tenta, né, levar a palavra de Deus para o Espírito convencer. Nós plantamos a semente e o Espírito age. Hoje, amanhã, no tempo de Deus, no Kairos. Assim como eu, né, demorei décadas para ser convencido. Há aqueles que demoram dias. Aliás, demoram. Tem pessoas que já vêm com um espírito, né? Nós vemos com o Espírito, nós somos o templo do Espírito. Mas o convencimento de que Ele está em nós, né, pode começar de muito cedo ou pode começar de muito tarde. Tarde que eu digo de idade, né? Nessa terra. 80 anos, 60, 50, né? Deus sabe o tempo, Kairos é de Deus, o tempo de Deus, né? Então vamos lá fazer o 9º versículo, acompanhe na sua Bíblia. Isaías fala de Jesus, né? Vamos falar aqui, então, de Jesus. Olha só como é. O 9º versículo de Isaías 51. Desperto, ou melhor, desperta, desperta, veste-te de força. Ó braço do Senhor, perdão. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que contou em
que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? O 10º fala assim: não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, e que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Tá? Uma pergunta a Deus, né? Estou fazendo aqui. O 11º. Assim voltarão os resgatados do Senhor. Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão a tristeza, e o gemido fugirão. O 12º. Eu sou aquele que vos consola. Quem é? O Espírito Santo, né? O Espírito Santo Consolador, que Jesus prometeu enviar e enviou. Ok? Eu sou. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem? Deus falando, né? Jesus falando, o Espírito Santo. Quem és tu? Olha só, pois quem és tu para que temas o homem? De maneira nenhuma, né? Que é mortal. Como é que você vai temer um outro ser humano que também é mortal? Ninguém é Highlander. Quando a pessoa fala para você, você vai morrer, pensa ser um Highlander, né? Pensa que nunca vai morrer. Aqui nesse plano, todos vão morrer. Animais, pessoas que... né? Então, não temeis, né? Deus está falando aqui. Por que tu temes, né? Homens mortais, ou o filho do homem, que se tornará em feno. Feno, conhece que feno o cavalo come? Vamos virar poeira, né? Todos nós, justos e injustos. O problema é depois. Aquele que não acredita já está condenado, como Jesus mesmo falou. Jesus que falou, não sou eu. Quem sou eu? Jesus falou. Então, quem acredita nele, daí, né? Quem não acredita, ri, tira sarro. Como Jesus falou, pode rir de mim, pode blasfemar contra mim, pode falar um monte. Agora, blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão nem aqui, nem no porvir. Então, olha só. Né? Por que ele falou isso? Porque perguntaram a ele com que autoridade ele levava a palavra. Né? Então, questionando a obra de Deus. Questionando o Espírito Santo. Será que foram perdoados? Enfim, vamos lá. O 13º. E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes todo o dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir. Usados, logicamente, pelo nosso inimigo das nossas almas. Todos esses perversos que matam, roubam e destroem são usados pelo diabo. Então, olha só, não é para temer. Né? Isso não significa se cuidar. Você não vai deixar a tua casa de janelas abertas e dormir tentando o teu Deus, né? Então você vai o quê? Vai se defender. Êxodo 22:2 diz que você não será culpado de sangue, né? Pecado de sangue, por se defender.
livre, como é que se diz? A defesa pessoal, né? A autodefesa. Você não vai se privar disso, né? Fazer igual as pessoas pensam, que Jesus falou que é para dar outra face, que é para levar uma bordoada num lado e oferecer a outra. Ele está falando de dignidade, ele está falando de você não revidar. Não está nem falando de agressão física, né? Ele está falando de desmoralização. Te desmoralizam, aí mexem com a tua honra, e daí você vai revidar. Não, oferece outra face. Qual é a outra face nossa? As costas. Vira e vai, sai. Ok? Está esclarecido? Esse negócio de dar outra face, eu acho que no outro vídeo aqui, desse mesmo capítulo aqui, eu já falei sobre isso. Ok? Vamos lá. Para destruir, né? Estou no versículo 13, 13º. No mesmo versículo, onde está o furor daquele que te atribulava? O 14º. O exilado, cativo, depressa está solto e não morrerá na caverna, e o seu pão lhe não faltará. O 15º. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, que fende o mar e bramem as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. O 16º versículo fala assim, e o último desse vídeo, né? E pondo as minhas palavras na tua boca, e te cubro, olha só, o 16º. E ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra. Olha só. E para dizer a Sião, tu és o meu povo. Está falando de quem aqui? De Jesus, né? Fundador do mundo, fundador do universo. Desde o início ele morreu por nós. Tá bom para você? Então, olha só, o que eu estava falando aqui sobre não temer ao homem, né? Quem te ameaça, ele vai poder somente matar a tua carne. Mas quem está em Cristo, quem acredita em Jesus, sabe que isso aqui é só uma fração de segundo da sua vida. Nem isso. Pois a vida eterna com Cristo. Já fala tudo, né? Eterna. E aqui você vive o quê? O ser humano vive, como está na própria palavra. 50, 60, 70, 80 anos, 90? O que é isso perto da eternidade? Quem já tem uma idade que está me vendo aqui, quem já tem uma idade, sei lá, 50 anos, igual eu, 50 e poucos anos, 60, ou que tem 80 anos, sabe do que eu estou falando. Você viu o tempo passar? Você tomou tempo do piscar de olhos, que é muito rápido. E você acha que isso aqui é a única coisa que existe? Deus iria formar um universo, chamar-nos de filhos e viveríamos esse tempinho aqui e não iríamos ter uma vida eterna? Só iria ser isso aqui? Então, como a própria palavra fala, então vamos comer, beber e fazer festa e, né? Vai acabar mesmo? Vai acabar aqui, para todos nós. Mas a vida eterna continuará, a vida eterna mesmo, né? Nós somos eternos, seres eternos, mas em outro plano. Com Jesus, como ele mesmo falou, ou no inferno, né? Não existe outro caminho. É Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Então, distorceram muita coisa, né? Já fiz vários vídeos aí, quem já viu. Tem alguns collab que eu fiz aí, vídeo curto de outros que falam também a verdade.
E então, quando a gente conhece a verdade, como Jesus falou, a verdade nos liberta. A verdade vos libertará. E o homem inventou templo físico. Quando Jesus usa o físico para explicar o espiritual. Né? O espiritual é mais importante. A carne de nada se aproveita, e sim o espírito. Ele mesmo falou. São palavras dele. Né? Portanto, não acreditem em outra coisa que não seja o Espírito Santo, a palavra de Deus, o pão, não aquele pão físico que fazem erradamente, erroneamente em ceias, né? Jesus estava explicando o espiritual. Aquele pão era a palavra. Fazer isto que nós estamos fazendo aqui, eu estou levando, eu sou o primeiro a ser abençoado. Fazer isso para celebrar a minha memória. Então, você que foi liberto do inferno, que foi liberto de toda a paragana, de todo mal, né? Está se redimindo, se regenerando, como eu. Somos eternos pecadores, aliás, aqui, né? Somos limitados, até morrermos seremos pecadores. Mas depois daqui, né? E Jesus nos justificando, assim como fez a Pedro, Paulo e muitos outros, vamos levando a palavra, ouvindo a palavra, meditando na palavra e conhecendo a verdade, até o dia da eternidade, quando estaremos com Jesus. Seja daqui a 1 minuto, que não sabemos o tempo, né? Porque o Kairos é de Deus. Ou daqui a anos, semanas, dias, meses. Deus é quem sabe. Por isso devemos estar com as lamparinas sempre acesas. Sempre, sempre, sempre. Para não sermos pegos de surpresa. Jesus voltará quando ele voltar, né? Nós já estaremos, talvez, mortos, né? Já estaremos descansando, mas ele voltará. E todo olho verá, e todo joelho se dobrará. Então fique com essa palavra, eu volto depois fazendo do 17º em diante, ok? São 25 versículos, 23 versículos. 23 versículos. Venho fazer os outros versículos e falar mais um pouco de Jesus. Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus.